Boa tarde a todos e a todas. Desejamos boas-vindas a todos e todas que estão aqui nesse encontro hoje para discutirmos uma temática tão sensível e importante para o contexto da educação inclusiva. O tema da nossa live de hoje é deficiência auditiva, a importância da educação bilíngue para surdos, um relato de experiências. Para termos essa conversa hoje, nós convidamos a professora surda Hanna de Oliveira. E junto com ela estará a professora Andréia de Moreira, que fará a interpretação em Libras para nós. Esse é o primeiro de 5 encontros que serão desenvolvidos cada um a cada dia de nossa semana. Essa é uma iniciativa da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, a SUBIM, em parceria com a EAP. Para nós começarmos esse nosso encontro, esse webinário que pretende discutir a educação na perspectiva inclusiva, nós vamos trazer um pequeno vídeo da professora Vera Barros, a subsecretária da SUBIM. Vamos ouvi-la? Boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos. Sou Vera Barros, subsecretária da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, a SUBIM, em parceria com a EAP, a nossa Subsecretaria de Formação Continuada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Estamos promovendo juntos uma série de lives essa semana com temas extremamente importantes e sensíveis da nossa educação especial. Eu tenho certeza que essa semana irá ser extremamente produtiva, né? Criando espaços para uma grande discussão, troca de experiências, todas com um objetivo único, que é de promover a maior inclusão de todos os nossos estudantes com necessidades educacionais especiais da rede de educação do nosso Distrito Federal. Muito obrigada a todos e um grande trabalho. Nós agora vamos trazer umas breves palavras dos gestores e professores formadores da EAP, a Subsecretaria de Formação Continuada da Secretaria de Educação. É com muita satisfação que iniciamos hoje o primeiro webinário organizado pela SUBIM, com o apoio e parceria da EAP. Durante essa semana, teremos a oportunidade de dialogar sobre os processos de escolarização dos estudantes a partir da perspectiva inclusiva, tendo como base os pressupostos do currículo em movimento. Sabemos o quanto são valiosos esses momentos de estudos para os processos de ressignificação e validação das práticas pedagógicas com vistas à aprendizagem. A participação e a interação nas lives serão muito importantes para nós da EAP, pois teremos a oportunidade de aprofundar e compartilhar com vocês as temáticas, as dúvidas e as experiências exitosas apresentadas nos chats e nas enquetes, nos momentos de estudos e reflexões nos cursos. Desejamos a todos e todas uma semana produtiva e enriquecedora. Equipe de formadores e gestores da EAP. Bom, com essa mensagem, a gente já vai tendo a compreensão da dinâmica do funcionamento das nossas lives, que não foge ao modelo que temos desenvolvido nesses últimos movimentos de estudo que temos realizado por meio de lives. Nós temos algumas características que orientam a dinâmica dessas propostas. E eu gostaria de falar um pouquinho e rapidamente para vocês sobre essa dinâmica. A primeira diz respeito ao caráter de interação, como a nossa mensagem da EAP trouxe. Para nós é muito importante que todos vocês possam interagir conosco nesse momento de formação. E vocês podem fazer isso pelo chat que está abaixo do vídeo que vocês estão assistindo nesse momento. Além disso, vocês também podem participar da nossa enquete. Aqui embaixo, na legenda, está passando o site por onde vocês podem acessar e participar.
O site é www.menti.com. Ao acessarem o site, será pedido um código, e o código que vocês deverão informar é o código 458061. Então, ao acessar o site, vocês vão responder para nós a pergunta: qual é o meio para se iniciar e garantir o aprendizado progressivo dos surdos nas etapas da educação? Com isso, a gente gostaria de ouvir um pouco de vocês, as concepções, os pensamentos que vocês trazem acerca da educação dos nossos estudantes surdos. Com isso, vamos nos encaminhar para recebermos a professora Hannah, mas antes disso eu quero me apresentar. Eu sou a professora Ellen, sou professora formadora DEAP, estarei mediando junto com vocês e com os professores que participarão conosco esses nossos momentos de discussão. Agradecemos novamente a participação de todos. Para vocês que são novos aqui, que estão nos visitando pela primeira vez, nós gostaríamos de convidá-los a se inscreverem no nosso canal. Nós já temos um caminho de lives debatendo temas diferentes relacionados às diferentes etapas, às diferentes modalidades de ensino e voltados para a formação de professores da nossa Secretaria de Educação. Aproveitem para ativar o sininho, porque vocês serão notificados toda vez que uma live estiver próximo a iniciar. E aí, então, a gente vai agora passar para essa nossa discussão acerca da educação dos nossos estudantes surdos. Como eu falei há pouco, esse é um tema muito importante, é um tema que, inclusive, os nossos professores têm sinalizado a importância de se debater, especialmente nesse momento de pandemia em que a gente precisa tratar desse assunto por conta da especificidade das aulas remotas. Eu trouxe para vocês alguns dados que são muito importantes, que já apontam para a importância dessa temática. A OMS, ela aponta que no mundo nós temos 360 milhões de pessoas com surdez. E até 2050, estima-se que serão 900 milhões de pessoas com surdez. Já no Brasil, os dados do IBGE nos apontam que hoje são um pouco mais de 10 milhões de pessoas com surdez, o que significa aproximadamente 5% da nossa população. Com isso, a gente percebe a relevância de se discutir uma educação para os estudantes surdos, para que a gente possa, com isso, oportunizar processos comunicativos que viabilizem também a participação da nossa comunidade surda, para que ouvintes e surdos possam se comunicar, e se comunicar, inclusive, com o mundo, valorizando a cultura e a linguagem também dos nossos estudantes surdos, mas de um modo específico que atenda a toda a diversidade do nosso alunado, com as suas diferentes condições de desenvolvimento. E aí, partindo da importância desse preâmbulo em que a gente menciona a quantidade de estudantes surdos que nós temos na nossa rede, eu gostaria agora de apresentar a vocês a professora Andréia. Ela é a professora que vai mediar o nosso bate-papo aqui com a professora Hannah e fará toda a interpretação dessa conversa conosco. Boa tarde, Andréia, seja bem-vinda a esse nosso momento de formação. Boa tarde a todos, espero ajudar aí. Muito obrigada. E agora eu convido a professora Hannah Xavier, professora surda, professora da Secretaria de Educação, que já tem uma caminhada nesse processo de estudo e de práticas com alunos surdos. E agora, boa tarde, Hannah, seja bem-vinda a esse nosso momento de formação. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite da SUBIM e também da EAP, né, que já faz um trabalho maravilhoso. E é muito importante essa nossa participação,
e esse tema que explica como acontece, né, a educação de surdos. Nós é que agradecemos, Hanna, pela sua disponibilidade em participar e compartilhar conosco as suas experiências e conhecimentos na área de educação de estudantes surdos. Então, agora eu vou deixar vocês com a professora Hanna e a professora Andréia, e nós desejamos a todos vocês um bom momento de formação, um bom percurso de aprendizagem. Até logo! Boa tarde a todos. Então, eu vou falar sobre vários tópicos. O primeiro, eu gostaria de trazer para vocês as minhas experiências passadas, como eu, como eu adquiri a surdez, como o meu processo dentro do estudo, do aprendizado. Eu nasci ouvinte, e com 4 anos de idade, eu peguei rubéola, né, que me deu problemas, e a minha família passou a perceber que algo estranho estava acontecendo comigo. E eu fiz o implante, né, o carretel. E, anteriormente, eu estudava numa escola de ouvintes, né, na educação infantil. Mas, na sala, os professores me chamavam e eu não ouvia, né? Não demonstrava. E a minha família me levou para o médico, para o hospital, e eles explicaram para a minha família que eu era surda e que precisava mudar de escola. Então, o meu pai procurou o CEAL, e lá iniciou um processo de investigação da minha surdez, né? E verificou que eu realmente era surda. Então, meu pai procurou uma escola polo, que tivesse acessibilidade, que tivesse intérprete de Libras, e aí encontrou na Escola 114 Sul. Nessa escola, eu comecei a estudar no primeiro ano, segundo, e lá tinha um intérprete. Na verdade, o professor sabia a língua de sinais. E era uma sala específica para surdos, né, separado dos ouvintes. E lá eu comecei a estudar pela manhã, e à tarde eu fazia um atendimento no CAIS. E lá eu comecei a aprender Libras e também português, e várias outras atividades que aconteciam lá. Então, eu frequentava de manhã a escola normal e à tarde eu ia para o CAIS. Então, esse era o meu movimento nessas duas instituições. Então, nessa escola eu fiquei o primeiro e segundo ano. Mas aí eu precisei mudar para Goiânia. E aí eu passei a estudar numa outra escola que não havia essa acessibilidade, o que demandou de mim muito esforço para eu poder aprender realmente. Então, eu sentava de frente e tentava, com as falhas, com as dificuldades, e todo o meu esforço, eu consegui ser aprovada, e fui aprovada para o 4º ano, e aí, novamente, eu mudei para uma escola, só que agora era uma escola particular. E nessa escola particular, a estrutura era muito mais complicada, uma metodologia diferenciada, os professores não tinham uma compreensão do sujeito surdo, então eu acabava indo para casa, me denotava muito mais esforço na leitura do conteúdo, e por fim,
E, por fim, não havia essa acessibilidade. Eu voltei para Brasília e fui estudar o 5º ano. Então, começamos a procurar uma outra escola. Desculpa, gente. 214 Sul, a escola aqui em Brasília, no 5º ano. Desculpa, gente, é que está meio entrecortado, aí eu não estou conseguindo visualizar direito. Então, no 5º ano eu comecei a aprender Libras, né? Porque eu não sabia nada de Libras. E lá era uma escola diferente, porque tinha sala de recurso e com as outras disciplinas eu precisava, eram salas ambientes, eu precisava mudar de sala o tempo todo. Então o movimento era um movimento diferente, era uma experiência nova. Então comecei a aprender Libras. No 5º, no 6º, no 7º ano, eu mudei para a escola, para o CASEB. E foi lá que parece que foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu descobri que, além do meu problema auditivo, eu tinha um problema visual. Então, nessa escola, além da questão auditiva, eu precisava chegar mais perto para poder ver o que estava sendo copiado. Então, eu precisei de ajuda de professores, de amigos, do professor da sala de recursos. Então, assim, cada vez mais eu me esforçava mais e eu percebia que eu precisava de um crescimento, de uma responsabilidade maior. Então, eu tinha que aprender mais, e isso denotava de mim maior esforço.
Então, eu consegui passar de ano e fui para o ensino médio. Então, desculpa, gente, no ensino médio, eu percebia que os professores não tinham contato com o estudante surdo. Os intérpretes nos auxiliavam os estudantes surdos. Então, o professor utilizava ele como intermediário, né, passava todos os conteúdos para o intérprete, e nós, com as nossas dúvidas, né, a gente perguntava, acionava o intérprete, né, para que o intérprete pudesse, posteriormente, fazer essa intermediação junto ao professor das nossas dúvidas. Então, o problema de relação, de contato com o professor, era muito grande. Então, a gente também pedia para a sala de recurso nos auxiliar, que nos ajudavam muito. E à tarde a gente tinha essa explicação na sala de recurso das disciplinas que a gente tinha, observava dificuldades. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu também não tive essa questão da acessibilidade sendo satisfatória. Eu comecei é, eu comecei a estudar direito e no curso de graduação tinha intérprete. Então, eu comecei os meus estudos nesse curso, e aí fui percebendo que era muito pesado, era muito difícil, e resolvi mudar para o curso de pedagogia,
onde a acessibilidade, no início, não tinha intérprete. Então, a minha interação era olho no olho com o professor, eu tentava entender, né, e eu tinha um pouco de dificuldade em relação a isso. Eu fazia leitura labial, mas precisava, às vezes, eu estar copiando e, posteriormente, num outro momento, estar tentando fazer leitura labial. No fim do curso, quase no final do curso, a faculdade é que me providenciou a intérprete, eu consegui esse profissional. E eu estava começando a estudar pelo ENAD, para o ENAD. Foi quando abriu o concurso da Secretaria de Educação. E eu passei a estudar com foco nesse concurso, verifiquei que haviam dificuldades na leitura do português e vários outros assuntos dentro da prova, como a redação, por exemplo. E no momento que eu fui fazer a prova, eu consegui fazer, mas eu não esperava, na verdade, que eu não passaria, porque eu não tinha muita experiência. Então, no dia do resultado, eu levei um susto e havia passado no concurso. Depois eu comecei a organizar os documentos para entregar. A minha família, na verdade, a maioria são ouvintes. E eles também não sabem língua de sinais. Então, na minha casa, o maior contato, o meu contato lá com meus familiares é oral. Eu, dentro da sala de aula, dentro do meu ambiente de trabalho, eu utilizo a língua de sinais, assim como no meu meu grupo de amigos. Então, só tem uma pessoa dentro da minha família que sabe Libras, que é a minha madrasta, que tem a formação na área. Então, o processo que se deu a minha trajetória explica esse tema que está sendo agora discutido aqui na live. Na verdade, nós temos dois mundos, né? A escola de surdos e a escola regular. A escola regular, no caso, tem um profissional intérprete. E na escola de surdos, a escola bilíngue, não tem esse profissional. O professor, ele fala diretamente, ensina diretamente na língua de sinais. O que eu percebo é que a família que tem o seu filho surdo, né, tem a opção de escolher esses dois espaços. Mas precisam entender que o filho precisa aprender de forma
clara, e ele vai fazer essa escolha desses dois espaços. Há também a questão do currículo nesses dois espaços. Porque esses dois espaços têm que trabalhar o mesmo currículo. Mas, por exemplo, na escola bilíngue, tem que ser feita uma adequação. Tudo feito em língua de sinais, pensando na língua de sinais, na Libras, intermediando todos os conteúdos. Enquanto que numa escola inclusiva, numa escola regular, o currículo vai ser igual a do ouvinte. O surdo vai receber ali o currículo da mesma forma que o ouvinte. Mas é a opção da família, a família que vai escolher realmente o que ela deseja para o seu filho. Mas precisamos compreender que o aprendizado do surdo pode ser realizado dessas duas formas, e essas informações precisam ser passadas para a família. O surdo ele se desenvolve plenamente com a sua língua. Assim que ele nasce, a língua dele, a primeira língua é a Libras, e a segunda língua é o português escrito. Então, nós temos vários surdos, vários tipos de surdos. Nós temos surdos oralizados, nós temos surdos autistas, os implantados. Então, nós precisamos verificar qual é a sua primeira língua, qual é a L1 desse surdo. Então, o trabalho nessa área... Então, a família precisa ver qual é o melhor trabalho que está sendo realizado em cada área, em cada escola, e fazer a sua escolha. Oi, Hanna e Andréia. Estamos aqui acompanhando o chat, né, e vendo o quanto as pessoas estão tocadas, e essa fala da Hanna nos sensibiliza para pensarmos, de fato, a forma como nós podemos acolher e desenvolver um trabalho pedagógico mais responsivo às necessidades dos nossos alunos surdos. Eu queria fazer essa pausa por alguns motivos. O primeiro é para que a gente possa se desculpar com todos os que estão nos acompanhando nesse momento, porque nós tivemos alguns probleminhas para iniciar a nossa live de hoje. E aí, com isso, o início da nossa live ficou sem a tradução em Libras, né? Então, nós vamos passar novamente o vídeo da Subim com a professora Vera Barros, e gostaria de pedir à professora Andréia que nos auxiliasse nesse momento, para que pudesse fazer a tradução em Libras para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, certo? E aí, Hanna, eu vou pedir licença um minutinho a você para poder passar novamente esse vídeo enquanto a professora Andréia faz a tradução para a gente, tá certo? Só um minutinho que eu vou abrir aqui o vídeo. Opa! Boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos. Sou Vera Barros, subsecretária da Subsecretaria de Educação Inclusiva Integral, a SUBIM, e em parceria com a EAP, a nossa Subsecretaria de Formação Continuada, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Estamos promovendo juntos, né, uma série de lives essa semana com temas extremamente importantes e sensíveis para a nossa educação especial. Eu tenho certeza que essa semana vai ser assim, irá ser extremamente produtiva, né? Criando espaços para uma grande discussão, troca de experiências, todas com um objetivo único,
que é de promover a maior inclusão de todos os nossos estudantes com necessidades educacionais especiais da rede de educação do nosso Distrito Federal. Muito obrigada a todos e um grande trabalho. Ótimo. Então, agora eu gostaria de aproveitar, como de praxe, nós fazemos uma pausa para visualizar as concepções dos professores e como é que eles têm participado e se apresentado na nossa enquete, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês percebem a pergunta que a professora Hannah, desculpa, gente, vou já voltar aqui, que a professora Hannah trouxe para a gente, né? A pergunta dela foi: qual é o meio para se iniciar e garantir o aprendizado progressivo dos surdos nas etapas da educação? Então, a gente percebe uma série de palavras em que empatia, acessibilidade e inclusão se destacam. E, curiosamente, isso vai ao encontro do que a Hannah nos apresentou na sua fala, né? Dos desafios em que ela enfrentou, em que as escolas também enfrentam, inclusive a gente tem visto os comentários aqui no chat, para promover a acessibilidade. E nesse momento de educação remota, uma colega colocou aqui também no chat, né? Como a tecnologia tem sido um elemento que precisa ser pensado para que a gente possa promover a aprendizagem desses estudantes, considerando as diferentes nuances, as especificidades da organização do trabalho pedagógico, mas também considerando a dimensão das sensibilidades da própria tecnologia, né? Vemos aqui como estamos com alguma dificuldade na conexão, a imagem da professora Hannah travando um pouquinho, né? E os colegas também comentaram aqui no chat. Vocês também vivenciam isso no contexto da educação remota, das aulas remotas com os estudantes, e é um elemento que a gente precisa também pensar para dar conta de atender esses nossos estudantes. Então, agora eu vou voltar a palavra para a professora Hannah, que pôde conhecer como é que os nossos professores estão pensando a pergunta geradora que ela lançou para promover o debate dessa live e permitir que ela possa dar desenvolvimento à fala que ela planejou. Então, continuando, se faz necessário visualizar, ver quem é esse sujeito surdo e como essa escola pode se organizar em função disso. Alguns ficam defendendo a escola regular, a escola inclusiva, outros defendem a escola bilíngue, mas a escolha é da família realmente. A família que vai decidir qual o espaço que quer que seu filho se desenvolva. E nós precisamos respeitar em relação a isso. Esse trabalho desses dois espaços precisa acontecer de forma integrada. E o foco precisa ser o estudante surdo, onde a Libras e o português precisam também estar num trabalho alinhado. Numa escola regular, tanto numa escola regular quanto numa escola bilíngue. Então, a minha experiência dentro da escola bilíngue, hoje, começando a trabalhar como professora, na verdade, eu fico imaginando que isso poderia ter acontecido na época da minha infância. Porque eu acho que eu me desenvolveria melhor, meu aprendizado seria muito melhor. Eu conseguiria muito mais coisas com menos dificuldades do que eu tive na minha infância. Então, o espaço da escola bilíngue é uma escola para surdos, é um ambiente
linguístico para eles. Então, lá tem professores proficientes em Libras, e lá os alunos realmente podem se desenvolver desde a etapa mais tênue, que é a educação infantil, e também pode se desenvolver nas disciplinas, em todas as disciplinas. Então, a educação bilíngue, o surdo se sente assim, eu estou no meu espaço, esse espaço é meu. O espaço da escola bilíngue, eu pertenço a ele. Então, eu consegui, no espaço da escola regular, o surdo muitas das vezes fala assim, eu consegui aprender, mas alguns têm essa dificuldade em virtude dos professores não conhecerem de forma proficiente a língua de sinais, e parece que existe uma falta da constituição de sua identidade também, porque falta esse contato do surdo com outro surdo, da referência de um professor surdo. Então, quando esse aluno tem essa referência desse professor surdo, ele consegue se desenvolver melhor. Então, ele também, muitas das vezes, na sala de recurso, esse aluno tem essa identidade constituída ali na sala de recurso, porque lá é desenvolvido na língua de sinais. Agora, dentro da escola bilíngue, a referência são os professores surdos. Eu, por exemplo, eu sou referência, porque eu me utilizo da língua de sinais. A língua de sinais é a língua de instrução e de ensino dentro desse espaço. Então, por isso que é muito importante. Então, isso precisa ser claro, né? E a clareza de que o surdo ele pode aprender de qualquer forma. Ele não tem dificuldades outras. Mesmo com as variantes que existem de surdos, a educação precisa ser adequada a cada um deles e fazer com que eles se desenvolvam. Então, muitas das vezes, a pessoa pensa assim, poxa, o surdo não consegue, ele não consegue se desenvolver. Então, eu trago essas provocações de que o surdo, sim, ele é capaz. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, nós precisamos deixar essa imagem negativa que a gente tem do surdo de lado. E o que realmente é o problemático na educação de surdos é a questão da acessibilidade mesmo. E aos poucos a gente vai conseguindo desbravar esses caminhos e conseguir uma melhor educação para o surdo. O trabalho, então, hoje, esse trabalho à distância, um trabalho remoto, traz também muitas dificuldades, porque na sala de aula, por exemplo, que antes era presencial, o aluno tinha um contato direto com o professor, né, que o auxiliava e fazia as interações. Agora, esse trabalho remoto, o aluno, às vezes, em casa, a família, que já não sabe língua de sinais, tem maior dificuldade nessa comunicação e nessa interação com o surdo dentro da casa.
Então, eu oriento, no caso, aos professores ouvintes que trabalham com surdos, que precisam verificar como esse estudante dentro de sua família, como ele está no seu desenvolvimento, como ele interage com esse familiar, respeitando a questão linguística dele. Respeitando também o tempo dele nesse desenvolvimento das atividades. Porque ele consegue, o estudante surdo consegue. Então, hoje, para resumir a minha explicação, o que eu trago, e o que eu estou vendo aqui no chat, eu percebo que hoje, no momento de hoje, o que eu posso passar para vocês é que nós, professores de escolas inclusivas e de escolas bilíngues, nós precisamos entender que esse estudante surdo, ele tem condições, sim, de se desenvolver, mas que precisam de um olhar particular, numa perspectiva de estudante surdo que ele é, né? Então, é preciso fazer isso. Muito legal, muito bacana te escutar, Hanna. Acredito que essa é uma compreensão não somente minha, mas de todas as pessoas que estão participando aqui da nossa live, né? As pessoas muito provocadas com a sua apresentação. E na minha concepção, no meu percurso profissional, eu penso que esse lugar de provocação, ele é um dos grandes primeiros passos que a gente precisa dar para que a gente possa promover o acesso, a permanência e a aprendizagem dos nossos estudantes, né? E eu gosto muito, eu particularmente, e algumas pessoas também se manifestaram aqui no chat, acho muito importante quando você destaca a participação da família nesse processo de organização, do ensino e da aprendizagem desse discente, né, desse estudante. E isso é muito importante, realmente, a família estar participando. Exatamente, porque nós somos duas grandes instituições sociais de base na formação do sujeito. É porque, ela está falando aqui, é porque o papel porque o maior papel realmente da família no aprendizado do aluno nesse momento também é esse da família, né? O papel da família também é esse, de proporcionar o aprendizado. É necessário que a família também tenha o interesse de ver como que esse estudante, esse seu filho, o membro da família surdo aprende. Exatamente. E com isso a gente começa, então, a fortalecer aquela discussão que a gente já traz muito, mas que precisa, assim como outras temáticas, serem aprofundadas, né? Como é, então, que, além dessa acessibilidade da organização do processo pedagógico com esses estudantes, a gente também pode inserir essa família. A Hanna lançou um desafio para nós, mais um desafio, né? E um desafio muito importante.
E com isso, professora Hanna, professora Andréia, eu me sinto muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje escutando e aprendendo com vocês a partir desse relato de experiência pessoal e profissional. Gostaria de agradecer a participação de vocês duas, também a participação de todos os que estão aqui nesse momento conosco, nessa live, neste exato momento, são 795 pessoas compartilhando desses saberes tão importantes para a promoção de uma educação inclusiva para os nossos estudantes surdos. Eu gostaria de convidá-los, para a nossa live de amanhã. Nós temos um ciclo, são 5 grandes lives essa semana, em que nós vamos discutir a educação na perspectiva inclusiva a partir de diferentes lugares, de diferentes condições de desenvolvimento. E amanhã nós vamos receber o professor Fernando Rodrigues e vamos discutir o tema o ensinar e o aprender na deficiência visual, também um relato de experiência. Então, eu convido a todos para que amanhã, às 14 horas, possam estar aqui com a gente no canal da EAP, participando desse webinário organizado pela SUBIM, com o apoio e a parceria da EAP. Novamente, fortalecer os meus agradecimentos à professora Hanna e à professora Andréia, a toda a equipe da SUBIM, parabenizar por essa iniciativa. Haja vista que nas formações da EAP, essa era uma temática que corriqueiramente aparecia nos nossos chats, e a SUBIM trouxe essa sensibilidade para discutir esse processo de formação docente num momento tão sensível da educação em que a gente convive e precisa planejar as nossas aulas num novo cenário, num novo contexto, com novos desafios, para os quais a gente também tem empenhado muito esforço para aprender novas possibilidades de promoção da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vou passar a palavra à Hanna, depois à professora Andréia, para que elas possam se despedir e, em seguida, a gente poder finalizar esse nosso encontro de hoje. Então, eu queria agradecer pelo convite novamente e também queria falar um pouquinho mais, mas até tem outras coisas a falar, mas num outro momento, numa outra oportunidade, quem sabe. Então, eu aguardo uma outra participação, trazendo as minhas experiências e o que significa uma educação bilíngue, que é de suma importância no momento de hoje, no aprendizado do estudante surdo, com foco nele, nesse estudante surdo. Andréia, você quer se despedir? Oi. Não, eu só queria agradecer, só. Então, tá certo. Novamente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Lembrando que aqui no nosso canal da EAP nós temos outras iniciativas de formação. Logo, logo, daqui a uns minutinhos, nós teremos outras lives com outras temáticas voltadas a outras modalidades, a outras etapas de educação. Convidamos todos vocês a participarem não somente desse webinário, mas também das outras iniciativas de formação docente que a Subsecretaria de Educação Continuada para professores tem promovido. E convidamos a vocês a se inscreverem em nosso canal, ativarem as notificações, para que vocês sejam sinalizados a cada vez que as nossas formações estejam iniciando. Nós desejamos a todos uma boa tarde e nos encontramos amanhã no nosso próximo encontro, em que vamos discutir sobre a deficiência visual. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.